nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós, todos os domingos pela manhã, estudamos um livro da Bíblia. Nós começamos ele e terminamos ele. Nossas mensagens não são aleatórias, nossas mensagens buscam realmente que possamos compreender da vontade, da sabedoria que emana desse livro sagrado, desse livro precioso para toda a história da humanidade. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro de meros pensamentos. Ao contrário, a Bíblia é inspirada por Deus. O Senhor, o nosso Deus, deu inspiração aos homens que escreveram. Mais de 40 homens escreveram os livros da Bíblia. Levou mais de 1.200 anos para que este livro fosse escrito. E vários estudiosos tentaram então refutar esses estudos, esses ensinos, tentaram encontrar maneiras que ela pudesse se contradizer. Diversos filósofos, diversos estudiosos, mas a Bíblia, além dela ser inspirada, ela é inerrante, ela não contém um erro. Ao contrário, a palavra de Deus nos diz que ela é um produto que nos faz a transformar cada homem, cada mulher a viver o seu melhor. O salmista no capítulo 1, ele diz assim no seu primeiro salmo, ele diz que seremos como árvores plantadas juntos a ribeiros de água e daremos o nosso fruto no tempo certo se nós meditarmos no livro, na palavra de Deus de dia e de noite. Por isso que aqui em nossa igreja nós estudamos a palavra de Deus e estudamos livro por livro. Então nós vamos ler nesta manhã Atos capítulo 9, do verso 20 até o verso 31, é a perícope que vamos estudar nesta manhã. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo foi sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de conseguir matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. E ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Santo Deus, nesta hora, ó Pai, rogamos, eu te rogo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê santa iluminação nesta manhã, para conhecermos da Tua palavra, conhecermos da Tua vontade e para aprendermos da Tua palavra e da Tua vontade. Tenha liberdade, ó Deus, de nos usar para que possamos ouvir da Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A mensagem central da Bíblia é uma só. A mensagem central da Bíblia, Paulo declarou: Jesus é o Cristo. É uma expressão muito pequena, mas muito profunda. Hoje, nós temos diversos tipos de evangelhos. Hoje, nós temos diversos tipos de propostas para se seguir a Cristo Jesus.
Mas a mensagem fundamental e essencial dessa perícope que nós estamos lendo nesta manhã é que Jesus é o Cristo. O que isso significa? O que isso representa? O que isso faz na vida do ser humano? Algumas coisas são muito importantes para que a gente possa entender. O primeiro, o contexto. Este Saulo é o Paulo. Este Saulo, ele é perseguidor da igreja. Este Saulo, ele entrava nas reuniões, pegava os homens e os matava na frente das suas esposas. Pegava as mulheres e as matava em frente de seus filhos. Este Saulo é um fariseu dos fariseus, era um homem muito bem preparado. Mas além de ser um fariseu dos fariseus, ele também era um homem do Império Romano. Ele era um homem como se fosse um fiscal do Império Romano. E ele tinha a voz do Império Romano. Este Saulo, ele saiu a perseguir a igreja. Este Saulo saiu a matar e assassinar homens e mulheres. Este Saulo, no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus Cristo. Ele fica cego. E Deus usa então um servo dele, Ananias, para ir orar por Saulo. E Saulo então, ele volta, então ele percebe, a minha vida não pode ser mais a mesma. Por que a vida de Saulo não poderia ser mais a mesma? Porque ele conheceu que Jesus é o Cristo. O que representou isso para Paulo? Representou que Paulo abriu mão. Paulo abriu mão de todas as suas posições. Paulo abriu mão de tudo que ele tinha de possibilidades naquele mundo, naquele período, para seguir a Jesus Cristo. O relato aqui nos diz que esse Saulo, quando ele entrava, ele tinha também várias pessoas que o seguiam, que também faziam a sua guarda. As pessoas então, ao perceber isso, nós estamos falando de uma mudança radical de um homem preparado, de um homem maduro. Nós não estamos falando de um menino. Provavelmente Saulo aqui ele já tem por volta dos seus 40 anos de idade. Provavelmente esse Saulo aqui ele já tem uma experiência, uma bagagem de vida muito profunda. O que faz esse homem mudar de vida? O que faz esse homem mudar de vida é conhecer que Jesus é o Cristo. E é isso que tem faltado hoje em dia a ser anunciado em muitos púlpitos, em muitas igrejas. Dizer que Jesus é o Cristo. É isso que tem faltado em muitas famílias. Dizer e afirmar que Jesus é o Cristo. Esta mensagem entrou no mais profundo do ser de Saulo e fez com que este Saulo mudasse de vida, se transformasse. Agora de perseguidor, ele se tornou perseguido. Agora, de um homem que ele tinha uma voz e todos obedeciam, agora ele precisa ouvir a voz de outras pessoas e obedecer. E principalmente ele precisou ouvir a voz de Deus e começar a obedecer a voz de Deus. É isso que o Evangelho nos faz. Nos faz ouvir a voz de Deus e nos faz obedecer a voz de Deus. E isso é difícil. É difícil para mim, e eu tenho certeza que é difícil para cada um de nós. Esse mesmo Saulo, ele vai falar depois lá em Romanos, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal eu pratico todos os dias. Que seguir a vontade de Deus, que ele mesmo nos fala lá em Romanos capítulo 12, é seguir e compreender a vontade boa, agradável vontade de Deus, mas que é difícil viver dentro dessa vontade. Mas esse Saulo, ele foi tocado por essa mensagem. Jesus é o Cristo. Você conhece Jesus, o Cristo? Você sabe o que representa isso? O que representa Jesus para a sua vida? Você reconhece que existiu realmente essa figura histórica? Essa figura que os ensinos dele, ninguém consegue refutar. Mas ao contrário, vários e vários filósofos hoje em dia dizem dos ensinos de Jesus. Dizem que se você quiser ter uma vida boa, você precisa aprender a amar o teu próximo. Os ensinos dele, que ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos fazer proezas. Que aquilo que representa ser impossível para nós,
Para Deus não é impossível. E até mesmo as pessoas que são até os mais ateus que eu já conheci, até eles reconhecem que existe algo nesta natureza, nesta existência, de algum ser fora a concepção que nós temos, que ele intervém na vida das pessoas, porque existem muitos fatos que até mesmo hoje a ciência não consegue explicar, e que nós dizemos que é a mão de Deus, que é o agir de Deus, como por exemplo aconteceu na minha casa, comigo, com a minha esposa. Quando a minha esposa foi desenganada e falaram para mim: olha, Carlos, nós vamos tentar salvar a Soraya, mas as possibilidades é 50% de perdermos a sua filha e perdermos a Soraya. E eu disse para a médica: o que é impossível para mim e para você, não é impossível para o Deus a quem eu sirvo. E hoje a minha filha tem 12 anos. Esse é o Deus a quem eu sirvo. É esse Deus que eu conheci. É esse Deus que mudou a vida de Saulo. Agora, Saulo conheceu e ele declarou: Jesus é o Cristo. O que significa isso? Eu e você precisamos ter entendimento sobre isso. Quando ele fala de Cristo, ele está falando de Messias. Quando ele fala de Messias, ele está falando de uma promessa para os israelitas. Quando ele fala de um Messias, de um Cristo, ele está falando de um Messias, de um Cristo que seria um rei. Que eles estão pensando que vai vir aquele rei que é a figura de Davi. E nós sabemos que o Davi, que os judeus conheceram, foi o maior rei de todo o povo de Israel. Foi o rei que venceu mais de 150 batalhas. Foi o rei que venceu o gigante Golias. Foi o rei que dobrou todos os impérios que estavam ao redor ali de Israel, todos eles foram dobrados aos pés de Davi. Então, quando eles estão pensando em Jesus, o Cristo, eles estão pensando um Jesus que vai vir com poder, que vai vir com uma espada, que será um lutador e um batalhador. Mas o que vem é o Jesus. O Cristo que eles estão esperando é como Davi, mas o que vem é Jesus. E quem é o Jesus que veio? O Jesus que veio nasceu de Belém, a cidade do pão, que para eles era uma cidade que não poderia vir nada. Que cresceu em Nazaré, e Nazaré não tinha nada. Até hoje os arqueólogos tentam encontrar a cidade de Nazaré, de tão insignificante que era a cidade de Nazaré. Ele nasceu simplesmente num lar aonde a mãe dele, Maria, estava somente prometida para José, não estava nem casada. E José, a pena para aquela mocinha, Maria, era a morte, era para ser apedrejada. Mas José recebe a visitação de um anjo, e assim então José assume Maria. Então nasce Jesus. Jesus nasce aonde? Foi na melhor maternidade? Não, ele nasceu numa estrebaria. Ele teve uma vida simples. Ele não escreveu nenhum livro. Não existe uma pena de Jesus, nem um de seus escritos, mas é o personagem da história que mais se tem livros escritos por ele. Ele andava com pessoas simples, com pescadores, e com esses 12 homens, ele transformou o mundo. Ele derrubou um império, o maior império, o Império Romano. Ele transformou a vida. Há 2000 anos atrás, o mundo foi transformado e foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Este Saulo conheceu esse Jesus. O Jesus sem posses, mas de profunda sabedoria. O Jesus sem exércitos, mas com homens e mulheres com coração totalmente voluntarioso a fazer uma diferença na vida humana. E fizeram uma diferença na vida humana. Eles dobraram o Império Romano. Você já parou para pensar no que significa isso? Depois de Jesus, 300 anos depois, um imperador romano se dobrou a Jesus e confessou que Jesus era o Cristo e que ele não era mais Deus, porque todos os imperadores de Roma se julgavam Deus. E um próprio império se dobrou.
Quando Saulo está dizendo Jesus é o Cristo, ele tem em mente e ele conhece que esse Jesus Cristo, ele é capaz de fazer mudanças na vida humana. Ele fez na minha. Quando eu conheci, eu tinha 9 anos de idade, Amarildo. Eu aceitei Jesus e meu pai não me deixou batizar, você acredita? No outro ano eu tentei me batizar, meu pai também não deixou eu batizar. Só com 11 anos, viu, Divino? Com 11 anos que eu fui me batizar, 2 anos insistindo. Aí meu pai virou e falou para minha mãe assim: eu acho que esse menino é convertido mesmo, ele deve amar Jesus, porque ele não desistiu desse negócio. E eu me batizei. E eu me lembro da pergunta do pastor, quando foi para o meu batismo, ele me perguntou assim: por que você quer se batizar? E eu disse para ele: porque Jesus é o meu único e suficiente Salvador. O que isso significou para mim? O que isso significa para mim? O que tem significado para você seguir Jesus? Perceba que eu não estou falando nada de religião. Se tem uma coisa que eu tenho nojo, se chama religião. Se tem uma coisa que eu detesto, é espírito religioso. Eu quero ficar longe dessas coisas. Mas eu quero que você seja apaixonado por Jesus Cristo. Eu quero que você conheça esse Jesus. Eu quero que você conheça o Jesus que tocou a vida de Saulo, e Saulo mudou a vida. E Saulo se transformou numa pessoa diferente. E nós vimos semana passada que o profeta que foi orar por ele fez a seguinte proposta para Saulo. Virou assim: olha, Saulo, eu vim aqui, eu vou orar por você, para você receber Jesus, só que é o seguinte: você vai ser perseguido, você vai ser humilhado. Você aceitaria uma proposta dessa? Será que é a proposta que a gente ouve no maior, nas pregações que a gente ouve hoje em dia, queridos irmãos? Será que é isso que a gente ouve nos púlpitos? Você vai aceitar Jesus e você vai ser perseguido e você vai passar dificuldades. Ananias foi lá e falou isso para Saulo, e Saulo virou e falou assim: eu quero. Mas mais do que isso, eu quero. Ele começou a pregar. Ele começou a entender da promessa de Deus. A promessa de Deus para a minha vida, para a nossa família, para este mundo. O que este mundo precisa é de homens e mulheres que tenham Jesus como Cristo. Que creiam na promessa de Deus, que Jesus é a promessa de Deus. Porque quando cremos que Jesus é a promessa de Deus, quando cremos que Jesus é o Rei dos Reis, quando cremos que Jesus morreu naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas, quando Ele derramou o seu sangue inocente por nós, foi para nos dar a garantia de uma vida eterna, de perdão para as nossas almas, de paz para o nosso coração, de esperança para o nosso amanhã, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esses dias estão mostrando para nós somente uma coisa, querido irmão e querida irmã: Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele quer encontrar aqueles que declaram: Jesus é o Cristo. Ele quer encontrar aqueles que dizem: Jesus é o meu Cristo. Eu vivo para esse Jesus. Eu amo esse Jesus. O que Paulo fez então? Deixou de matar para pregar. Deixou de viver uma vida egoísta, mesquinha, para viver uma vida de doação. Abriu mão de todos os seus títulos para ter um título só. Agora ele deixou de ser Saulo. A próxima vez que nós formos ler a história aqui em Atos, ele não vai ser mais Saulo. Ele vai ser Paulo. Porque Jesus mudou a vida dele. Então, 3 lições sobre essa frase: Jesus é o Cristo. A primeira delas, querido irmão, creia nisso. Primeira lição: creia. É Jesus que é o Cristo. Jesus que é a solução para a minha vida, para a tua vida. É Ele. Ele que é a promessa de Deus. Ele que é a esperança para as nossas vidas. Ele que é o verdadeiro amor. Ele que é o verdadeiro exemplo. Não se mire em homens, se mire em Jesus Cristo. A segunda lição desse texto: torne Cristo ser
propósito de vida. Torne Jesus Cristo o teu propósito de vida. O que isso significa? Significa que você precisa viver para Ele. Fazer o que Ele quer. E o que Ele quer? Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. É simples. Viva uma vida honesta, íntegra. Viva uma vida de amor, de doação. Viva uma vida para o outro. Faça como Jesus, que se doou para o outro, se entregou para o outro. É simples. Vocês perceberam que até agora eu não falei nada de religião? Terceiro, Djalma, terceira lição dessa manhã, desse texto. Creia nessa verdade, torne Cristo o teu propósito de vida. E por último, queridos irmãos, aqui diz algo fantástico. Ela se dedicava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu acho isso maravilhoso. Muitas pessoas me perguntam: pastor, o que é ter abundância? Você já se fez essa pergunta? O que é ter abundância? Talvez para algumas pessoas seja eu ter o meu primeiro milhão. Para outros já seja eu quero ter meus 50 milhões. Talvez para outros seja viajar, conhecer o mundo. O que tem sido abundância? Abundância, segundo Jesus Cristo, é uma coisa só: conhecer a Deus, amar a Deus e desfrutar da companhia de Deus todos os dias de nossas vidas. Fica tranquilo, Humberto, deixa eles correr. Deixa eles correr. Se quiser subir aqui, pode subir, né, Adriano? Eu fico feliz. Para mim é os passos de Jesus aqui entre nós, sabia? Eles andando aqui, correndo assim. Não é gostoso ouvir essas pegadinhas? Eu tenho saudade das minhas pequenas. Elas corriam para cá. Fica tranquilo, Larsa. Deixa ela à vontade. É o perfeito louvor a Deus. Nessa manhã eu espero que a palavra de Deus tenha falado com você. Eu espero que nessa manhã você tenha se encontrado com Jesus. Eu espero que nessa manhã, e a minha oração é que você comece a crer em Jesus. Que você tenha Cristo como propósito da tua vida. E que você saiba que a verdadeira abundância é em Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Eu quero orar por nós nesse momento. E confiarmos em Jesus. Faz essa oração hoje. E fala: Senhor, eu quero confiar em Ti, como Saulo confiou. Eu quero viver para Ti, como Saulo começou a viver. Eu quero ter a alegria do Teu Espírito, como Saulo começou a ter. E aqueles irmãos do passado começaram a ter a alegria do Teu Espírito. É a Jesus Cristo. Ele é o Cristo. Ele é a nossa promessa. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso amor. Por isso, Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos nessa hora. E age sobre nós com a Tua graça, com a Tua bondade. E age sobre nós, ó Deus, derramando sobre nós o Teu querer, derramando sobre nós a Tua vontade. E nos leve ao centro da Tua vontade. Eu quero Te agradecer, ó Pai Celeste, por esta palavra que é tão profunda, ó Pai. É tão pequena, são 3 palavras, mas que são tão profundas. E que nós possamos sair daqui vivendo estas palavras. Jesus é o Cristo. O Teu Filho é o nosso Cristo. O Teu Filho é a nossa esperança. O Teu Filho é a nossa salvação. E por isso confiamos em Ti, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.